Na corrida mundial da educação, entre as 70 nações avaliadas, o Brasil aparece apenas na 65ª posição. Mas quando o assunto é o consumo de agrotóxicos, não tem pra ninguém. O Brasil aparece no topo do pódio. Definitivamente não existem motivos para se comemorar. Todos os anos, a agricultura convencional brasileira utiliza nas mais diversas lavouras mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos. Para se ter uma ideia, é como se cada brasileiro consumisse, em média, mais de 5 litros de agrotóxicos todos os anos. Mas quais são os verdadeiros riscos desse alto consumo para o nosso organismo? Câncer de todos os tipos, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, Parkinson, obesidade, diabetes, infertilidade. Que eles são perigosos, muita gente já sabe. Mas então por que os agrotóxicos são tão utilizados no Brasil e no mundo? Vamos entender melhor. Funciona assim. Os agrotóxicos em geral são permitidos por lei. Com exceção das lavouras orgânicas, todas as outras podem utilizá-los. Entretanto, cada agrotóxico tem uma dose correta para cada lavoura e um período de carência entre as aplicações. Se o agricultor utilizar uma superdosagem ou não respeitar a carência, os alimentos vão apresentar resíduos de agrotóxicos acima do limite considerado seguro e, portanto, estarão contaminados. Hoje a gente não trabalha mais o não uso do agrotóxico, porém o uso racional, que respeite o registro, dose, carência e, se possível, que não faça uso, que utilize apenas quando realmente se faz necessário. Há 15 anos, a Catiúcia é engenheira agrônoma da IPAGRE. Ela conhece bem o problema e diz que o uso excessivo de agrotóxicos se tornou cultural. Segundo ela, a maioria dos agricultores pensa que a produtividade da lavoura seria consideravelmente mais baixa sem o uso de produtos químicos. Ela atua em Ituporanga, Santa Catarina, conhecida como a capital nacional da cebola. No município são cultivados 4.500 hectares da planta. Aqui, cerca de 2.200 famílias vivem e trabalham na zona rural, mas apenas 30 delas atuam com a produção segura de alimentos em parceria com a IPAGRE. Os números mostram que, no caso de Ituporanga, apenas 1,36% das famílias de agricultores procuram usar menos agrotóxicos ou deixar de usá-los. Mas essa realidade está mudando. A gente tem visto com os agricultores que têm sido trabalhados no sistema mais racional mesmo, que esses produtores alcançam altas produtividades, têm um excelente rendimento e, melhor ainda, diminuem o custo de produção. E como tu me perguntaste, muitas vezes tem vindo essa resposta associada à comercialização. Então hoje o supermercado ele não aceita mais, as grandes redes com consumidor esclarecido, eles não aceitam mais um produto, colocar na gôndola do supermercado um produto com resíduo. E tem sido feito a amostragem nas grandes redes, Ceasas, etc. Tem sido feito a coleta de alimentos e a amostragem, e as redes elas não querem se comprometer em estar repassando um alimento com resíduo. Para saber mais sobre os riscos que a população está correndo, vamos até o Hospital Universitário da UFSC, em Florianópolis, onde funciona o Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina. Aqui o Dr. Pablo e sua equipe reúnem todo o material produzido sobre qualquer caso de contaminação, desde animais peçonhentos a produtos químicos. O estudo é amplo, mas a maior preocupação do médico está relacionada ao uso indiscriminado de agrotóxicos. As pessoas expostas, consumidores expostos a resíduos de agrotóxicos nos alimentos, na água e no ar, consumidores, não produtores, eles têm uma muito maior incidência de câncer, principalmente leucemias e linfomas, maior incidência de doenças neurológicas, principalmente nas crianças, com autismo, déficit de atenção, problemas com memória, e tem maior incidência desses problemas hormonais.
Em 2001, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, criou o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, o PARA. O objetivo é avaliar continuamente os níveis de resíduos em alimentos de origem vegetal que chegam à mesa dos consumidores. Até agora, o programa já analisou mais de 30 mil amostras de alimentos, mas ainda é muito pouco, já que as análises são feitas em apenas 4 estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. De acordo com o último relatório da Anvisa, com dados de 2013 a 2015, das 9.680 amostras de alimentos analisadas, 42% delas não apresentavam nenhum resíduo de agrotóxicos. Aproximadamente 38% das amostras apresentavam níveis de resíduo dentro do limite considerado normal, e quase 20% delas foram consideradas contaminadas, principalmente pelo uso de agrotóxicos não registrados para cada cultura. Segundo a análise da Anvisa, 80% desses alimentos estariam aptos para o consumo, sem causar prejuízos à saúde. Apenas 20% deles foram reprovados. Mas hoje os médicos discordam dessa forma de análise. Para o Dr. Pablo, a presença de qualquer resíduo em um alimento, mesmo que dentro do nível considerado aceitável, irá causar prejuízos para a saúde a longo prazo. Sendo assim, por esse ponto de vista, 58% dos vegetais encontrados nos supermercados estariam contaminados. Isso é um problema de saúde pública porque a nossa saúde depende do consumo de frutas e verduras. Alimento processado é igual a doença. E o alimento que vem da natureza, como é produzido na natureza sem processamento, é prevenção e tratamento. Então a gente não tem opção. O Acácio e o Leandro são agricultores. Os dois cultivam cebolas em Aurora, município vizinho a Ituporanga. Eles admitem que utilizam muitos agrotóxicos e que a prática é muito comum, mas no caso deles o uso pode ser considerado responsável, já que utilizam apenas produtos registrados e respeitam sempre o prazo de carência entre as aplicações, colhendo assim alimentos sem resíduos. Mas tem muita gente que usa com consciente, que o que vende, o que come é o mesmo produto, né? No meu caso, eu não olho se eu estou destalando cebola para pegar lá de um outro canto. Não, eu pego onde eu estou destalando, eu não olho isso. Faço tudo igual, né? Faço o tratamento tudo igual e respeito as carências dela, dos produtos, né? Tem produto que é 10 dias, tem produto que é 1 dia, tem produto que é 30 dias, tem produto que é 20 dias, várias, depende o produto, né? Muitas vezes é falta de conhecimento ou tem um agricultor que sabe que aquilo vai fazer mal e continua usando por outros motivos? Basicamente sabe que o produto pode fazer mal, ter um alto risco de contaminação, mas continua utilizando porque também é recomendado para controle de pragas e doenças, né? O produto resolve, então continua utilizando. Mas eu digo fora do período de carência, assim, que ele utiliza, ele já colhe em seguida, ele sabe que isso pode fazer mal e continua usando? Sim. Muita gente diz assim, nós comemos tudo com veneno, não é verdade. Mas nesses casos que o agricultor aplica de maneira errada, manipula de maneira errada a superdosagem, claro que causa resíduo no produto que depois nós vamos comer. Estamos agora na Associação das Agropecuárias da Bacia do Rio Itajaí, a ABRE. A unidade, que fica no município de Aurora, é uma das 6 centrais de recolhimento de embalagens de agrotóxicos de Santa Catarina. Aqui chegam embalagens vazias de 50 municípios do Alto Vale do Itajaí e de áreas vizinhas. O resultado é literalmente uma montanha de frascos de agrotóxicos. A central funciona aqui desde 2003. Naquele ano, foram recolhidas 20 toneladas de embalagens vazias. Hoje, esse número chega a quase 200 toneladas por ano. Isso porque lá no começo os 3 funcionários da ABRE não conseguiam atender uma área tão extensa. Agora, eles agendam a coleta em pontos estratégicos de cada cidade. Se apenas 50 municípios são responsáveis por pilhas e pilhas de agrotóxicos, o que pensar do volume no restante do país? Para o Célio, gerente da central em Aurora, o consumo exagerado desses produtos precisa ser revisto com urgência. Não estou dizendo que é culpa do agricultor, não é culpa do agricultor, é culpa de um sistema.
que se chama primeiro educação, depois a venda do agrotóxico, né? A venda teria que ser um negócio mais, como é que eu te digo assim, mais explicado, mais desmiuçado. Não dizer assim, ó, isso aqui o senhor vai aplicar assim, 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 deu, vai embora. Leva um receituário que ele nunca lê. No caso da exposição crônica, os consumidores correm o risco de desenvolver mutações genéticas que podem ser transmitidas para os filhos e até mesmo para os netos do indivíduo contaminado. Ou seja, mesmo que o seu neto cresça sem nunca ter contato com qualquer tipo de agrotóxico, ele poderá desenvolver diversas doenças através da genética herdada. Bem, mas se eles são assim tão perigosos e contaminam tantos alimentos, além da água, do ar e da terra, por que eles não são proibidos? Eles são liberados para uso justamente porque os estudos para provar que eles causam mal à saúde, essas doenças todas, levariam décadas, porque as doenças existe um tempo de latência muito longo entre a exposição e o aparecimento das doenças, e são vários agrotóxicos, e além dos agrotóxicos existem metais, produtos químicos, plásticos e uma série de outras coisas às quais nós estamos expostos e que causam as mesmas doenças. É o caso do glifosato, o agrotóxico mais vendido no Brasil. O último dado sobre o consumo do herbicida é de 2012 e revelou que naquele ano foram comercializadas quase 190 mil toneladas do produto. Na França, o uso do glifosato foi proibido até 2022. Lá, a conclusão é que ele provoca câncer. Com a polêmica, no dia 8 de agosto desse ano, a Anvisa publicou em seu site um texto explicando por que o agrotóxico pode ser utilizado no Brasil. A justificativa é que, assim como em outros países, os estudos não apontam evidências suficientes para classificar a substância como cancerígena. Mas em outro trecho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reconhece que é importante avaliar a necessidade de medidas restritivas ao uso do glifosato, com base em outros aspectos toxicológicos. Pesquisas apontam que o nível de glifosato encontrado nas águas brasileiras é pelo menos 5.000 vezes maior do que o nível encontrado nos países da União Europeia. O fato é que, pelo menos até 2019, ele está liberado no Brasil. O problema afeta praticamente todas as pessoas, e se fica difícil realizar esses estudos, saber com exatidão a porcentagem da população contaminada, por enquanto, é impossível. Mas o certo é que as consequências se multiplicam. Casos como o do Sedenir. O agricultor muitas vezes passava os químicos sem utilizar nenhum equipamento de proteção individual. Até que... Desde 2007, daí começou fraqueza muscular. E daí, com diversos exames, consultas e coisas, chegou a uma polineuropatia oxonal sensitiva motora crônica. Foi difícil decorar o nome? Foi difícil decorar. Tem mais uma parte que eu nem sei o que é, né? Não, tem mais. Hein? O diagnóstico veio após mais de 2 anos sem respostas. O Sedenir foi contaminado por agrotóxicos. A polineuropatia que se desenvolveu não tem cura, não tem tratamento. A doença causa atrofia muscular. E por conta dos descuidos do passado, o futuro do Sedenir foi comprometido. Ela vem piorando a cada ano, ela vem piorando. A previsão de médico que médico me dão é cadeira de roda. Né? É fazer fisioterapia, hidroginástica e o futuro é cadeira de roda. Não tem, hoje a medicina não tem cura para a doença. Não tem. Eu espero que ele não vá para a cadeira de roda, né? Então, assim, a minha esperança é que a gente possa estar velhinho junto, brincando com os nossos netos. E se for que ele vá, eu também vou cuidar dele com todo carinho, com certeza, né? O acesso à informação e uma maior divulgação dos riscos que os consumidores e produtores correm com o uso indiscriminado de agrotóxicos pode ser um caminho para que mais casos como o do Sedenir sejam evitados.